bem-vindos ao Laco Times, eu sou a Bárbara e hoje vamos falar das estampas florais, essa estampa maravilhosa que é a cara do verão, que é super vintage, que a gente ama tanto. Já temos aqui no canal um vídeo falando sobre estampas no geral, então tem várias dicas lá sobre estampas e hoje vamos falar exclusivamente das estampas florais, várias dicas de como usar, quais são as diferenças entre as estampas florais, então acho que vocês vão gostar bastante. A estampa floral é super atemporal porque ela já foi inventada há muito tempo, já foi reinventada várias vezes, então é uma estampa que dificilmente ela vai sair totalmente de moda, sabe? Ela sempre vai estar ali de algum jeito. Pode ser numa tendência nova, numa cor nova, de um jeito diferente, maior, menor, mas ela sempre vai aparecer em todas as estações e todos os anos, eu tenho quase certeza. Pesquisando, encontrei aqui que as estampas tiveram origem em vários lugares diferentes, dos persas, do Antigo Egito, da Ásia, principalmente da Índia, dos fenícios. A verdade é que deve ter surgido mesmo em vários lugares e depois se espalhou aí pelo mundo, né? Mas se alguém souber, tiver mais informações mais certas sobre isso, me conta aqui nos comentários, porque eu achei uma pesquisa meio confusa, sabe? E outra informação que eu encontrei que eu achei um pouco confusa também é que as estampas florais foram muito usadas no século XV, mas as estampas no geral foram muito usadas na Europa no século XVII. Então, se alguém souber melhor, a gente vai estudar mais sobre isso, me conta aqui nos comentários. Mas, no geral, eu entendi que vieram de outras civilizações, assim, e chegaram na Europa e foram mais usados no século XV ou XVII. Também falaram que as flores miúdas foram usadas no século XVIII. Mas vamos falar agora dos tipos de estampas florais, né? Porque existem vários tipos e vários jeitos de usar, algumas inspirações de looks que eu vou dar aqui pra vocês também, porque existem as menorzinhas, as maiores, com mais contraste, menos contraste, então vamos falar de tudo isso. Primeiro vamos falar do fundo das estampas, porque o fundo da estampa vai te ajudar muito a entender se você gosta daquela cor, gosta daquela estampa, daquele contraste. Esse daqui, por exemplo, tem um fundo mostarda, que é uma cor que eu adoro, tá super na minha paleta e tal, com umas flores mais claras. Então o mostarda já é um tom meio médio, não é nem tão claro nem tão escuro, e com as flores mais claras, então eu acho que fica super bem em mim, sabe? E aí, mais no geral, a gente pode falar sobre os fundos claros e escuros das estampas. Os claros, eles normalmente deixam a peça mais destacada, mais vibrante, ela aparece mais. E os fundos escuros já dão mais aquela impressão de esconder, sabe? Já tem aquela impressão igual do preto. Então ele dá mais destaque normalmente para as flores e o fundo fica ali mais inexistente. E particularmente eu acho o fundo escuro mais fácil, assim, se você não tem tanto costume de usar estampas, para você começar, para você ir testando ali, o fundo escuro ele é mais fácil de você se adaptar. Principalmente se você já tem costume de usar roupas mais escuras, né, usar preto, que a maioria das pessoas gosta muito de usar preto, cores escuras e tal, aí você vai se adaptar mais com os tons escuros no fundo. Mas se você já tem costume de usar roupas mais claras, aí você vai se adaptar super fácil com os fundos claros. E vamos falar mais sobre contraste. Como que você entende se aquela peça tem alto contraste, baixo contraste, médio? É principalmente essa diferença do fundo com a cor da estampa mesmo. Então, se é um fundo escuro com uma estampa bem clara, uma florzinha bem clara, branca principalmente, é um alto contraste. Ou se é um fundo bem clarinho e com uma estampa bem escura, também é alto contraste. Aí o médio contraste é tom sobre tom, então é um fundo rosa com umas florzinhas rosinhas, mais clarinhas. Ou um tom mais médio, que nem eu falei desse daqui, com uma estampa mais média também. Essa daqui já é até bem clara, mas eu ainda considero uma estampa mais pro médio contraste, sabe? E aí você tem que entender o que fica melhor em você, o que você gosta mais, o que tem a ver mais com o seu estilo, se é o alto, médio, baixo. E se você não tem muita ideia, primeiro eu recomendo você assistir esse vídeo aqui que eu falei sobre descobrir as paletas de cores e tal, também fala um pouco de contraste, mas vai observando, sabe, seu guarda-roupa, o que você usa mais, qual é aquela peça estampada que você usa muito, dá uma reparada se ela é mais contrastante ou menos, mas também, como eu sempre falo pra vocês, não se apegue tanto a isso, porque eu, por exemplo, fico melhor com médio contraste, mas não deixo de usar um alto contraste, porque se eu gosto da peça eu vou usar mesmo. Outra coisa que pode rolar também com as peças estampadas é ter um mix de estampas numa peça só, então ter um fundo estampado com a estampa floral por cima, sabe? Falando assim parece meio exagero, que não vai ficar legal, sabe? Muita coisa, mas não, tem peças lindíssimas que tem esse mix, assim, principalmente esse vestido da Cup Lover, que tem um fundo de listrinhas azuis bem discreto, assim, um azul mais clarinho, e essa estampa bem vibrante do vermelho por cima, com as flores vermelhas, e fica lindíssimo, né? E pode rolar super bem com essas estampas mais geométricas, sabe? Então listras, poá, ou chevron, enfim, com as flores por cima, eu acho que fica lindíssimo, fica uma combinação assim maravilhosa. E não necessariamente vai ser uma peça super ousada, como vocês viram esse vestido da Cup, né? Mas também pode ser, se for assim com bastante contraste, uma estampa bem marcante no fundo e por cima também, aí pode ser um pouco mais ousado. Outra
Outro tipo de estampa que eu acho maravilhoso também é a estampa mais localizada, sabe? Então ela pode ser só na barra, ou só aqui no ombro, ou nas mangas. Então tem alguns detalhes em estampa, ou aquela estampa que vai aumentando, que não é assim totalmente igual, espalhada igualmente pela peça. Esse vestido da Cup é um ótimo exemplo disso, que além de ter elementos de Amélie que eu amo, né, tem essas flores na barra bem concentradas assim, e conforme vai subindo elas vão ficando mais dispersas, vai tendo menos, sabe? E esse tipo de estampa também é ótimo pra chamar mais atenção pra alguma parte do corpo, sabe? Quando você gosta de chamar mais atenção aqui pra cima, ou mais pro quadril, ou mais pra barra, mais pras mangas. Esse, no caso, funciona mais assim, você não quer chamar muita atenção aqui pra cima, então você chama mais atenção embaixo. Então, se você já tem alguma parte do corpo, assim, que você prefere destacar mais, é ótimo pensar nessas estampas, assim, mais localizadas. E o último ponto que vamos falar aqui é sobre o tamanho, né, das estampas. Então, tem, assim, essas flores bem grandonas, que eu acho que tem mais uma cara dos anos 50, aquela coisa com mais personalidade, sabe? Apesar de ser uma estampa mais romântica, né, porque o floral tem esse ar mais romântico, é uma flor grande, com mais personalidade, mais presença. E as flores menores, normalmente elas vão deixar a peça mais delicada, aquele ar mais camponesa, assim, né? Uma coisinha mais delicada, mais leve. E isso falando mais no geral, assim, né? Porque sempre vai depender muito da personalidade da pessoa, do estilo da pessoa, porque dá super pra montar um look com umas florzinhas bem pequenininhas, mas ser um look mais pesado. Então use sempre do jeito que você mais gosta, o que tem mais a ver com o seu estilo. Vai depender muito dos acessórios também, e é isso que eu vou falar agora um pouco pra vocês também. Que é como escolher as cores dos acessórios, do sapato, da bolsa, enfim. Como a gente faz pra escolher com uma roupa totalmente estampada, né? Primeiro, eu acho que assim, o jeito mais fácil e mais óbvio, a primeira coisa que passa na nossa cabeça é combinar com o fundo da estampa. Acho que é a primeira coisa que a gente pensa, assim, né? Mas o que eu acho mais interessante até é combinar com alguma cor da estampa. E isso ajuda muito, né? Porque se é uma cor que já tá na estampa, é uma cor que já combina com esse look. Então você já sabe, você nem vai ter dúvidas. Então esse daqui, por exemplo, usar um rosé, sabe? Usar esse verdinho mais acinzentado, assim, como acessório, como sapato, como bolsa. Fica maravilhoso e não tem erro. Mas aí, se você quiser ser um pouco mais ousado, você pode usar os acessórios que não tem na estampa, em nenhuma cor da estampa. Então, principalmente se é uma estampa mais neutra, um preto e branco, uma coisa assim com menos cor, você pode colocar um ponto de cor no sapato ou na bolsa, uma cor mais vibrante, sabe? Ou um surtom, se é um vestido azul mais clarinho, você coloca um sapato de um azul diferente, sabe? Mas que ainda combine ali o tom. E por aí vai, gente. Vai testando, vai brincando com as cores, com os modelos, com tudo que você pensa aí que vai ficar legal. Testa, coloca, você olha no espelho, acha que combina com você, não acha? Enfim, testando é o melhor jeito possível de montar um look que é a sua cara. E é isso, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Comentem aqui se vocês também usam floral, quais as dicas de vocês para usar estampas florais. O link da Cup Lover tá aqui na descrição, vou deixar mais vídeos aqui também belíssimos para vocês assistirem, para vocês se inspirarem. E não esqueçam de deixar o like e se inscrever aqui no canal, hein? Tchau!